Guerra total. O ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta contra o Donald Trump. Gente, o que está acontecendo? O ministro Alexandre de Moraes, será que ele enlouqueceu? Porque depois de ele ter sido processado agora pelo Donald Trump, pela Rumble lá nos Estados Unidos, o ministro simplesmente ligou o dane-se, para não falar que é uma palavra pior, e ele dobrou a aposta contra todo mundo, como se ele fosse a pessoa mais poderosa do mundo, o dono da verdade. Bora lá então para o primeiro ponto. Martin, existem algumas interpretações que dizem que esse movimento da Trump Media, da Rumble, que ele não é sobre o mérito em si da coisa, mas que poderia vir de um movimento maior macro que é político. Né? E até quero que abra oportunidade para poder ouvir-te sobre isso. Porque quando Donald Trump escreve a carta que é comercial, assim, basicamente comercial, da taxação de 50%, o primeiro parágrafo ele já cita Jair Bolsonaro. Ele diz que existe uma perseguição, ele cita uma perseguição com as redes sociais e a gente sabe, né, da proximidade de Donald Trump com as Big Techs, né, que estavam ali, inclusive, preenchendo a cerimônia de posse dele. E ele diz que é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aí, quem vê com oposição a isso, diz que, na verdade, são esses movimentos, essa petição contra Alexandre de Moraes, que tem havido, na verdade, ao contrário, uma caça às bruxas também. Fica parecendo que todo esse movimento, na verdade, é embasado por uma parada que é política. É isso que dizem. Eu quero lhe ouvir, por favor, sobre isso, sobre não ser exatamente do mérito em si, mas sim um movimento macro político de uma perseguição de Donald Trump aqui com as instituições brasileiras. Uma ótima pergunta. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro, foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá? Não tem nem ministro, nem AGU, nem governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e 1 mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura, uma sexta-noite, sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum. Na prática jurídica, está tentando prever o quê? Uma conta que está desativada ou que não possui conteúdo de dezembro de 2023 está ameaçando a democracia do Brasil? É tão absurdo que a única conclusão é que é político. E nossas ações têm sido todas defensivas. A única razão que você tem uma petição nova da Rumble e Trump Media hoje para a Juíza Federal na Flórida é porque o ministro deu 48 horas para cumprir com uma ordem totalmente pretextual, desnecessária, sem nenhum efeito prático, para gerar mais conflito. É bem irresponsável, eu acho. Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa das instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa das instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma, né, uma estratégia de ataque deliberado
que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro, em privado, tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Oi, doutor. Muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui na CNN Brasil. Queria que, na medida do possível, o senhor detalhasse para a gente quem é esse cidadão americano, o que ele postava. O senhor falou de conteúdos de música que não enxergaram nenhum tipo de ofensa ali ao ministro Alexandre de Moraes, mas para a gente entender, formar aqui uma espécie de quebra-cabeça juntos para entender o que teria motivado. Qual é a motivação que vocês enxergam por trás dessa nova determinação do ministro Alexandre de Moraes? Sim, certas fontes da mídia têm identificado o usuário como Rodrigo Constantino, que é um brasileiro de dupla cidadania. Para ser bem claro, tem como 3 vídeos de música e tem outros vídeos, como expliquei, que são políticos, fazendo críticas gerais ao governo de Lula, ao STF, enfim, o que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Agora, o que está atrás disso é um assunto de especulação, porque não teve nenhuma atividade na conta de dezembro de 23, desde lá. Então, não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma ameaça, nenhuma ação iminente, nenhum conteúdo recente. Por que o ministro Alexandre de Moraes resolveu encaminhar um novo mandado 2 dias depois da carta do presidente Trump? A interpretação mais razoável é que essa é a forma dele se manifestar em protesto às medidas que o presidente Trump anunciou. Na carta do presidente Trump, ele faz referência às empresas, às plataformas americanas que estão sendo expulsadas do Brasil. Hoje a Rumble é a única plataforma americana banida no Brasil. E o ministro, de todas as coisas que poderia estar fazendo uma sexta-noite, resolveu encaminhar uma nova ordem de censura, descumprindo com todas as promessas que eu entendo o governo brasileiro tem feito em privado, que coisas que não iam acontecer. Por exemplo, não, no futuro sempre vai passar pela Autoridade Central dos Estados Unidos, vai seguir os protocolos do Tratado de Assistência Mútua Bilateral Brasil-Estados Unidos, vai conformar com os protocolos, né? E as ordens do ministro do sexta-noite não cumpriam com absolutamente nenhuma das promessas feitas pelo governo brasileiro. Então, a conclusão mais razoável é que isso aqui é uma provocação e encaminhar a ordem sobre a conta desse cidadão americano, que todo o conteúdo posto da Flórida é simplesmente um pretexto
para ter uma desculpa para fazer essa provocação. Estados Unidos e Alexandre de Moraes. Vamos aqui para a nossa entrevista. A plataforma Rumble, rede social, e a Trump Media apresentaram uma petição à Justiça dos Estados Unidos em que acusam o ministro Alexandre de Moraes de emitir o que consideram uma nova ordem ilegal contra Big Techs para bloquear contas no país. A notícia que é destaque no blog do Caio Junqueira, tá? Ele fez essa apuração, trouxe para a gente todo esse assunto e justamente sobre isso a gente conversa agora com o advogado da Rumble aqui no Brasil, o Martin De Luca. Bem-vindo, Martin, ao Live CNN. Obrigada novamente pela gentileza da entrevista. E a nossa missão aqui é compreender, é embasada em que exatamente essa nova petição contra o ministro brasileiro. Bom dia. Bom dia. Bom, a nova petição é simplesmente uma movimentação defensiva. Sexta à noite, a gente recebeu uma nova ordem de censura no e-mail da Rumble, lá na Flórida, encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo bloquear uma conta em território brasileiro e a entrega dos dados de um cidadão americano, dos dados de registro da conta. Chama muito a atenção, porque essa petição, esse mandado do ministro veio 2 dias depois da carta do presidente Trump, porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que, por ordem dele mesmo, a Rumble hoje está totalmente bloqueada no Brasil, então não tem uma conta específica para bloquear, considerando que, devido a que a Rumble está bloqueada no Brasil, nem utilizando a lógica jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele teria jurisdição, com a lógica dele mesmo, né? Porque ele exerce jurisdição extraterritorial quando, e não que concordemos, mas quando uma plataforma se encontra presente ou disponível, o conteúdo pode ser acedido no Brasil. Hoje, a The Rumble não pode ser, então nem base jurídica tem nisso, e pedindo que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos, uma lei que chama Stored Communications Act, para entregar, por causa do mandado ilegal, os dados do usuário que é um cidadão americano dos Estados Unidos. Além de tudo isso, chamou muito a atenção porque a conta está inativa desde dezembro de 2023 e o conteúdo da conta é estritamente sobre música ou questões políticas, criticando o ministro, criticando o STF, mas não tem incitação à violência, não achamos nada controversial nessa conta. O ministro deu um prazo de 48 horas, e se a gente não cumprir em 48 horas, que foi ontem à noite, a Rumble começa a acumular uns R$100 mil de multa diária por não entregar os dados do cidadão americano para o ministro. Isabel Mega também está conosco aqui. Nós seguimos ao vivo conversando com o advogado da Rumble em cima de todo o assunto da petição. É uma nova petição, né? Porque nós já expusemos aqui para vocês no noticiário, ocorreram uma outra. Nós estamos falando de uma nova petição contra Alexandre de Moraes. Isabel Mega. Oi, doutor. Muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui na CNN Brasil. Queria que, na medida do possível, o senhor detalhasse para a gente quem é esse cidadão americano, o que ele postava. O senhor falou de conteúdos de música que não enxergaram nenhum tipo de ofensa ali ao ministro Alexandre de Moraes, mas para a gente entender, formar aqui uma espécie de quebra-cabeça juntos para entender o que teria motivado. Qual é a motivação que vocês enxergam por trás dessa nova determinação do ministro Alexandre de Moraes? Sim, certas fontes da mídia têm identificado o usuário como Rodrigo Constantino, que é um brasileiro de dupla cidadania. Para ser bem claro, tem como 3 vídeos de música e tem outros vídeos, como expliquei, que são políticos, fazendo críticas gerais ao governo de Lula, ao STF, enfim, o que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Agora, o que está atrás disso é um assunto de especulação, porque não teve nenhuma atividade na conta de dezembro de 23, desde lá. Então, não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma ameaça, nenhuma ação iminente, nenhum conteúdo recente.
Por que o ministro Alexandre de Moraes resolveu encaminhar um novo mandado 2 dias depois da carta do presidente Trump? A interpretação mais razoável é que essa é a forma dele se manifestar em protesto às medidas que o presidente Trump anunciou. Na carta do presidente Trump, ele faz referência às empresas, às plataformas americanas que estão sendo expulsadas do Brasil. Hoje a Rumble é a única plataforma americana banida no Brasil. E o ministro, de todas as coisas que poderia estar fazendo uma sexta-noite, resolveu encaminhar uma nova ordem de censura, descumprindo com todas as promessas que eu entendo o governo brasileiro tem feito em privado, que coisas que não iam acontecer. Por exemplo, não, no futuro sempre vai passar pela Autoridade Central dos Estados Unidos, vai seguir os protocolos do Tratado de Assistência Mútua bilateral Brasil-Estados Unidos, vai conformar com os protocolos, né? E as ordens do ministro do sexta-noite não cumpriam com absolutamente nenhuma das promessas feitas pelo governo brasileiro. Então, a conclusão mais razoável é que isso aqui é uma provocação e encaminhar a ordem sobre a conta desse cidadão americano, que todo o conteúdo posto da Flórida é simplesmente um pretexto para ter uma desculpa para fazer essa provocação. Martin, existem algumas interpretações que dizem que esse movimento da Trump Media, da Rumble, que ele não é sobre o mérito em si da coisa, mas que poderia vir de um movimento maior macro que é político. Né? E até quero que abra oportunidade para poder ouvir-te sobre isso. Porque quando Donald Trump escreve a carta que é comercial, assim, basicamente comercial, da taxação de 50%, o primeiro parágrafo ele já cita Jair Bolsonaro, ele diz que existe uma perseguição, ele cita uma perseguição com as redes sociais e a gente sabe, né, da proximidade de Donald Trump com as Big Techs, né, que estavam ali, inclusive, preenchendo a cerimônia de posse dele. E ele diz que é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aí, quem vê com oposição a isso, diz que, na verdade, são esses movimentos, essa petição contra Alexandre de Moraes, que tem havido, na verdade, ao contrário, uma caça às bruxas também. Fica parecendo que todo esse movimento, na verdade, é embasado por uma parada que é política. É isso que dizem. Eu quero lhe ouvir, por favor, sobre isso, sobre não ser exatamente do mérito em si, mas sim um movimento macro político de uma perseguição de Donald Trump aqui com as instituições brasileiras. Uma ótima pergunta. Eu sei das pessoas que falam isso e eu concordo, é totalmente político. Mas o que é político não são as ações da Rumble, nem a carta do presidente Trump. Porque vamos ser claros, essas ações são defensivas. Quem mandou ao ministro Alexandre de Moraes começar a ir detrás do Rumble em janeiro de 2025? Vamos lembrar que as ordens do ministro, que são, a Justiça Americana já falou, o Departamento de Justiça já falou, são totalmente ilegais. As ordens do ministro que ele lançou como mísseis para dentro dos Estados Unidos lá em janeiro e começo de fevereiro foram lançadas por ele deliberadamente, sem que aconteça absolutamente nada. Qual foi a emergência? O que estava acontecendo que meritava ele lançar esse ataque logo depois da posse do presidente Trump? A gente não sabe de absolutamente nada que meritava ele fazer isso. Que meritava ele ameaçar com prisão a Chris Pavlovski, CEO da Rumble? E que ameritava ele, 6 meses depois, vamos lembrar que até hoje o ministro não apareceu no processo da Flórida, tá? Não tem nem ministro, nem AGU, nem governo defendendo, não tem ninguém lá. Que meritava 2 dias depois de o presidente Trump encaminhar a carta e 1 mês depois do governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, ter feito certas promessas ao governo americano, que meritava ele encaminhar uma nova ordem de censura, uma sexta-noite, sobre uma conta que não está ativa de dezembro de 2023. Então, não tenho dúvida que é político, é absolutamente político, porque mérito jurídico não tem nenhum. Na prática jurídica, está tentando prever o quê? Uma conta que está desativada ou que não possui conteúdo de dezembro de 2023 está ameaçando a democracia do Brasil? É tão absurdo que a única conclusão é que é político. E nossas ações têm sido todas defensivas. A única razão que você tem uma petição nova da Rumble e Trump Media hoje
para a juíza federal na Flórida é porque o ministro deu 48 horas para cumprir com uma ordem totalmente pretextual, desnecessária, sem nenhum efeito prático, para gerar mais conflito. É bem irresponsável, eu acho. Conversamos aqui com Martin De Luca, advogado da Rumble, e é muito importante que nós possamos ouvi-lo aqui, porque nós estamos num momento da linha do tempo que é muito sensível, né? E de uma taxação de 50% aqui ao Brasil e de algo que está caindo em cima do colo, inclusive de Jair Bolsonaro, né? Os setores que defendem, que votaram em Jair Bolsonaro, agora vão ser taxados em 50% por Donald Trump. Então, é de uma complexidade tão grande, embasada por um assunto que é comercial, por isso que eu lhe fiz essa pergunta e o senhor afirmou, é importante que nós possamos ouvi-lo, que é de fato um movimento político, que é uma resposta a tudo isso que vem acontecendo, que vocês consideram que é uma perseguição e o Brasil considera que, na verdade, seja um avanço em cima da autoridade, das instituições aqui brasileiras. Na justiça, todo mundo vai se defender. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí que favor. foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado, né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Muito obrigada pelos posicionamentos, pela gentileza da entrevista. Muito importante que nós possamos expor aqui as palavras, o lado, as ideias de quem defende a Rumble aqui no Brasil. Então, nós conversamos com o advogado da Rumble, Martin De Luca. Muito obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia. O país não está sendo atacado. O regime tucanopetista do Xande e do Lula está sendo atacado pelo Trump, que quer libertar o povo brasileiro. Mas eles sempre fizeram essa confusão deliberada. Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Vamos falar então das sanções impostas ao Brasil? Que começam a valer a partir do dia 1º de agosto, se nada acontecer. A primeira coisa que eu tenho certeza é que com a elite que nós temos, o Brasil merece virar a Venezuela. Mas eu tenho pena de muita gente boa do povo
e de parte da elite que não merece isso. Mas é uma elite míope, curto-prazista, disposta a sacrificar valores no altar de algum retorno e alguma migalha imediata, e que não entendeu que o Brasil já é basicamente uma ditadura, um estado de exceção, uma Venezuela, e que se nada for feito, que se a pressão não for colocada no Congresso, mas sim no Trump, Bolsonaro pede ajuda, diz para não fazer tarifa. Com essa elite, nós não corremos o menor risco de dar certo. E olha, eu digo isso com tristeza no coração, porque eu conheço vários. Eu conheço muito empresário. E empresário, via de regra, pensa assim. Ele tem o patrimônio dele no Brasil, está alocado nos negócios, e ele fala, não, cara, não, Rodrigo, não pode. Isso é muito ruim para o país, vai dar munição para o Lula. Munição para o Lula é argumento de Miriam Leitão, Pedro Cerise, Café com Ferre, Merval Pereira, Ricardo Amorim, João Amoedo, MBL. O que mais? Para com isso, gente. Esse pessoal acertou alguma coisa nos últimos 4 anos? Olha o motorista do Marighella, o tucano Aloysio Nunes. O que Trump está fazendo é coisa de gangster. Foi na mesma linha do Estadão, que é um jornal tucano. Quando você está na dúvida de que postura tomar, dá uma olhada no que o João Amoedo está dizendo. E aí faz o oposto. A família Bolsonaro, que passou a vida toda vivendo às custas do erário, sem nada a produzir, trabalha para destruir valor das empresas. Hã? Trabalha para salvar a democracia brasileira que o Amoedo ajudou a destruir fazendo L. Não há negociação possível quando o argumento técnico é um superávit. Esse não é o argumento. Logo no começo da carta do Trump, o primeiro argumento é: Bolsonaro é alvo de caça às bruxas. Que parte que o Amoedo finge não entender como sonso que ele é, porque eu sei, conheço. Esse eu conheço. Ah, é culpa do Bolsonaro a tarifa. O Bolsonaro não é presidente há algum tempo, quase 3 anos. Mas por que então que a Argentina está negociando livre tarifa para 80% das exportações? O que acontece com um vizinho bem ao lado e com o Brasil? Por que o Trump tem um tratamento tão diferenciado? Por causa do Bolsonaro? Essa gente é ridícula. Parem imediatamente de defender tarifas contra a população. Não sejam burros e cegos. Café com Ferre. Café com Ferre precisa estudar um pouco mais de política, geopolítica, entender a diferença entre tarifa e sanção. Isso aqui é sanção econômica. O Brasil foi o pior afetado. Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia, Bangladesh, ninguém chegou no patamar do Brasil. E o Trump explicou o motivo. Ele explicou. Mas, por algum motivo, a tucanada toda que escreveu Cartinha pela Democracia e fez o L, não quer aceitar, não quer entender. Porque dói constatar que o Brasil está virando, ou já virou, uma Venezuela. E que essa talvez seja a nossa única chance, ou última, de salvá-lo. Pressionando quem? O Trump? O Bolsonaro? Não, cara pálida. O STF, o Senado, os seus despachantes donos do poder. A Globo está casada com o sistema, vamos ver até quando. Fiesp, os banqueiros, o agro. O agro é do bem. Tem uma ala ruim. Então, ou os donos do poder se unem para pressionar Lula e Alexandre de Moraes, os culpados, ou vamos cruzar o braço e ver o Brasil virar Cuba, Venezuela, Nicarágua, que está virando. O que eles acham? Que vai haver uma eleição limpa em 2026 e que o Tarcísio vai nos salvar e que o Brasil é isso mesmo? Ah, Rodrigo, o Brasil nunca vai ser o que você quer, bosta na água. E o Tarcísio é o melhor que tem.
Esse é o argumento de quem entregou o Brasil e não está entendendo o que é o PT e o Lula. Sendo que eles nunca fizeram questão de esconder. O Lula está gostando. Ele tem preocupações porque ainda existe o centrão fisiológico e a possibilidade de um impeachment. Mas o Lula e o Dirceu querem o pior para investir na crise. Mas o centrão, os tucanos, vão fazer o jogo do PT? Ou vão falar, a culpa é tua, PT? Chega, a culpa é tua, Xande. Acabou. Brincar de Venezuela tá caro demais. Essa tem que ser a reação. Trump deixou muito claro, logo no começo. Bolsonaro não é culpado de nada. Um líder forte, negociador, duro, honesto, ama seu país. Estarei observando muito de perto a caça às bruxas. Deixem Bolsonaro em paz. Que parte não entenderam? Agora, na saidinha, voltou a falar. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Todo mundo sabe quem é o honesto e quem é o corrupto. Menos o tal do Renato Souza, acho que da Globo, que inverteu, disse que o Trump falou isso do Lula, que o Lula é honesto e duro como negociador. Essa é a nossa imprensa. Agora, aqui complicou a vida do Trump, né? Após taxação, cacique cobra coral, que o Eduardo Paes adora, no Rio, anunciou suspensão de assistência climática. Aí complicou. Vamos continuar nos isentões. Pedro Cerise, do mercado financeiro. Lula tem muita sorte. Trump vai dar vida extra ao molusco. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A eleição é em ano que vem. E não vai ser justa. O incumbente sempre sofre quando há uma crise econômica. Sem essa de que o Lula vai conseguir criar uma narrativa de que a culpa dos problemas econômicos é do Bolsonaro. Esquece. Se começar a sofrer, o empresariado vai olhar com raiva para o governo. Isso é elementar. Quem imaginaria que se aliar ao Irã, Venezuela, Rússia, tudo quanto há ditadura, mequetrefe, defender o Hamas, ficar xingando o Trump, perseguir adversários com juízes? Quem diria que a nossa diplomacia medíocre, falando porcaria o tempo todo, iria gerar essa situação? Acharam que o Joe Biden ia durar para sempre. Aliás, os Estados Unidos meteram as sanções no Brasil, mas o tema aqui prioritário é outro. A desgraça no Texas, talvez por causa do cobra coral. Piada horrível. O cover-up da cognição do Biden, que o Partido Republicano está entrevistando várias pessoas, funcionários, para mostrar que eles sabiam do declínio e esconderam do público quem governou o país por 4 anos, com a Autopen. E a questão do ICE, da Polícia Imigratória, que vem sofrendo ataques violentos, subiu 700%, por conta da retórica dos congressistas democratas, que comparam os policiais imigratórios a nazistas, sequestradores e por aí vai. Até o Ciro Nogueira, que não é o vice dos sonhos de ninguém, colocou a culpa no Lula, né? O governo vai de mal a pior, o senhor vai tentar dizer que o fracasso é do presidente Trump? Não, Lula, o fracasso é do seu governo. Só que eles não conseguem manter esse discurso por 2 dias, né? Nem o Tarcísio. Lula comparou Trump ao nazismo,
Moraes suspendeu o X. Janja xingou o Musk. Lula deixou a embaixada dos Estados Unidos vaga. O STF emitiu ordens secretas contra plataformas americanas. O Lula recebeu navio de guerra no Irã. O Alckmin foi à posse da turma terrorista. Lula elogiou Cristina Kirchner, condenada por corrupção. Trouxe pela FAB a primeira-dama corrupta do Peru. Comparou Israel ao nazismo. Mas, de alguma maneira, a elite tucana quer que o Bolsonaro faça alguma coisa para impedir uma das últimas cartadas que temos com a ajuda do homem mais poderoso do mundo em prol da libertação do Brasil. Volto a dizer, como elite dessas tucana, o Brasil merece virar a Venezuela. Mas eu sei que tem muita gente boa que pagaria o pato e não merece. China critica tarifaço de Trump. Estados Unidos não podem usar tarifas como ferramenta de coerção. Estados Unidos faz o que quiser. Agora, a China está defendendo seus interesses. O Brasil lulista vem virando uma província da China. É disso que se trata. O Ernesto Araújo resumiu bem. No governo Bolsonaro, quando ele era chanceler, toda a questão envolvendo a China, ele ia lá e repelia com firmeza, com pragmatismo. Lembrando que é o maior parceiro comercial. A imprensa ficava empolvorosa. Mas ele não se curvava perante a China e os seus interesses. Porque o Brasil é soberano. Agora, essa turma que rifou o Brasil para a China quer falar agora em soberania? Tem um grande culpado que não é nem o Lula. O Lula é o segundo. O grande culpado é Alexandre de Moraes. Está na carta do Trump. Ou o STF recua, e isso só vai acontecer se tiver uma pressão muito grande da classe empresarial, dos donos do poder. Se eles entenderem que não vai ficar em 50%, vai para 100% a sanção, que o Brasil vai virar Venezuela, e não vai acabar aí, vem Magnitsky. Ou o STF recua, ou não vamos mais brincar de Venezuela, vamos virar. Coisa de mafiosos, escreve o Estadão, que o Brasil não se vergue diante de arreganhos de Trump. Olha o nível da mentalidade tucana. Bom, são os mesmos que nos trouxeram até aqui, escrevendo vários editoriais justificando o arbítrio, o abuso de poder do STF, a perseguição ao bolsonarismo denunciada pelo Trump. Joel Pinheiro, tenho muitas críticas ao Supremo, eu acho lindo quando começa assim, mas Trump é uma ameaça muito maior à democracia americana do que o nosso Supremo brasileira. Trump é uma ameaça à democracia americana. Esses são nossos intelectuais, que se dizem liberais, que falam na Globo News e escrevem na Folha. Ou seja, a elite pensante do Brasil. Joel Pinheiro. Dá para ter esperança? A turma que diz que o tarifaço de Trump remete à atuação dos Estados Unidos no golpe de 64. Impediu o comunismo naquela década. Chico Graziano. Imagine se Trump, pé da vida pelas articulações anti-americanas de Lula no BRICS, decidisse retaliar o Brasil levando 50% das tarifas. Lula estaria frito. Teria que recuar e negociar com os Estados Unidos. Trump fez o jogo político de Lula e ferrou com o Brasil. Esse não entendeu nada, nunca. Bom, Lula não anda tão macho assim. Descartou o pronunciamento na TV, está um pouco mais quieto. Marsiglia resumiu bem. Sem dúvida, a carta de Trump nos coloca em uma encruzilhada.
que apenas as próximas eleições nos fariam enfrentar. Só que não são eleições limpas, ninguém acredita nisso. Ou repensamos os passos do STF contra nossas liberdades e do governo a favor de ditadura, ou parabéns aos envolvidos. O Brasil vai se fechar de vez e vamos virar Cuba. Ou vai ou racha. O que não dá, e eu consegui convencer alguns empresários, conversando com eles, é para manter o status quo, achando que há normalidade. Eu ainda virei para algum deles e falei assim, vocês têm exemplo próximo. Eu estou há 2 anos e meio sem passaporte, sem rede social. Isso já é uma ditadura. Vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto, que eu não fiz nada. O que mais vocês precisam de alerta para entender o que está acontecendo com o Brasil? Ludmila, chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o pavão supremo se ele virar embaixador na Europa. Bom, aqueles que também sempre erram, de onde menos se espera não sai nada. Esse tarifaço do Trump caiu do céu pro Lula, escreveu o Dirceu do MBL. Como a gente prova que eles acertam tudo, vamos ver o Arthur. O Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Presta atenção, isso não vai acontecer. O Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte Brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa birrinha de governo. Grande analista. Entende tudo de guerra e mulher pobre. Essa é a turma. Aqui, mais um do MBL. O PT vai culpar o bolsonarismo pelo aumento das tarifas e está certo. Esse pessoal não resiste à tentação de parabenizar e concordar com o PT para demonizar o bolsonarismo. Eles não resistem. E o Moro? Mais morno que o Moro não existe. A imposição de tarifas pelos Estados Unidos é um grande erro, já que a balança comercial é equilibrada. Hora de atuar com diplomacia firme e serena. Quem tem aliado assim não precisa de inimigo, não precisa de adversário. Eles estão na mesma linha do Merval, da Miriam Leitão. Tiro contra o Brasil atingirá a direita, escreve Miriam Leitão. Abusos autoritários. Trump quer impor sua verdade ao mundo, escreve Merval Pereira pedindo reação enérgica. Eu não implico com a elite tucana. Eu constato que nós temos uma elite de M, culpada pela nossa situação, cúmplice do PT. O PT há anos, há décadas, mostra sua face. Aliás, meu livro Estrela Cadente completou 20 anos e eu disponibilizei por apenas $3 Estrela Cadente, as contradições atrapalhadas do PT, no Patreon. rodrigoconstantino.com. $3 você compra meu livro. Tá tudo lá. A ética, a bandeira ética rasgada, esgarçada, as amizades petistas, a diplomacia tosca, o autoritarismo no DNA, tá tudo lá. Ninguém pode fingir ignorância. Aliás, 16 mil pessoas ao vivo assistindo. Quem quiser contribuir com esse programa independente, a melhor forma é se tornar um patrono. www.rodrigoconstantino.com. A casa agradece. Olha a cara de pau deles. Eles escrevem essas coisas sem nem ruborizar. Agora é hora de união de todos os brasileiros. Não pode existir polarização quando o país é atacado. O país não está sendo atacado. O regime tucanopetista do Xande e do Lula
está sendo atacado pelo Trump, que quer libertar o povo brasileiro. Mas eles sempre fizeram essa confusão deliberada. Se você critica o regime chinês, você critica o povo chinês. Se você critica a turma do Fidel Castro, você é contra o povo cubano. E óbvio que a gente sabe que é o contrário. Esses povos são escravos dos donos do poder, como o brasileiro já o é. Infelizmente, até gente boa deslizou feio, né? Meu amigo Paulo Eduardo Martins. Não é punindo o Brasil que trabalha e produz que atinge o Brasil que namora com o pior do mundo. É sim, Paulo. E eu sei que você recebeu muitas ligações de empresários do Paraná, mas você tem que convencê-los, cabe a você convencê-los, de que eles têm que usar o poder que eles têm econômico contra o STF, não contra o Trump. Resumo da ópera. Sancionar ministro do Supremo. Ah, vão dar eleição para o Lula. Sancionar o Brasil com as taxas. Vão dar eleição para o Lula. Denunciar abuso na OEA. Ah, vai dar munição para o Lula. Não fazer nada. Talvez dê eleição para o Lula. Essa turma não quer reagir. Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra. E terão a guerra. Winston Churchill. A minha esposa escreveu um desabafo, textão, me mandou ontem, citando Mamon, não dá para ter dois senhores simultaneamente, que a elite brasileira podre abandonou os valores morais, o que é bom, belo e verdadeiro em troca de interesses comezinhos. Escreveu um baita texto, um desabafo excelente. Eu falei, amor, lindo o seu texto, um desabafo necessário. Aí hoje eu vejo o Olavo com poder de síntese, mandei para ela riu. Eu falei, o Olavo resumiu o seu textão. Quando um sujeito coloca a economia acima dos valores, da cultura e dos direitos, já nada lhe sobra além de um fiofó arrombado. Há pessoas na direita que acham isso o regime perfeito. Essa é a ilustração da nossa elite. É uma elite covarde. Falta a essa turma a virtude das virtudes. Coragem. Coragem para encarar momentos delicados. Toda guerra tem um custo. Toda guerra tem sofrimento. A saída não é a bandeira branca e a derrota precipitada. Quando do outro lado temos o Foro de São Paulo e um narco-estado e uma ditadura de toga.